Olá, comunidade! Estamos começando aqui um novo projeto de leituras dentro do canal Aya Mandingas. Para você que não conhece a gente, depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre todo o projeto. Bom, esta leitura ela é basicamente para toda essa semana, iniciando agora na segunda-feira, dia 1º de abril, até o dia 7 de abril, no domingo. E a leitura consiste em tirar duas cartas, um arcano maior e um menor, para cada dia da semana, duas cartas, um arcano maior e um menor, para vermos os obstáculos para essa semana. Veremos também as bênçãos para a semana e tiraremos também um conselho. Então, lembrando que essa leitura é de forma geral, né? Então, por ser uma leitura geral, pode ser que muitas coisas não saiam exatamente como está na leitura para você, e aí seria interessante que você fizesse uma leitura específica, né? Uma leitura semanal específica para você. Você pode ter acesso a essa leitura ou mais procurando o meu perfil, @página de ouro, ou da minha companheira que faz parte desse projeto, @Damiana Tarot. Então vamos lá para a gente iniciar essa leitura. Bom, temos aqui, né, arcanos maiores e aqui arcanos menores, que serão embaralhados, um por sua vez, e tiraremos as cartas que farão parte desta leitura. Vou começar a embaralhar aqui os arcanos maiores. Vamos fazer o corte. Espalhá-los na nossa mesinha. Vamos fazer o mesmo com os arcanos menores. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Qual o obstáculo da semana? Qual a bênção para essa semana? E o conselho. Já temos aqui separado os arcanos menores aqui no cantinho. Vamos separar os arcanos menores para a gente completar essa leitura. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, obstáculo para a semana, bênção e o conselho. Temos aqui a leitura completa, ok? Para você que não conhece o método europeu, farei, mais para frente, uma explicação de como funciona esse método e a divisão entre método europeu e método americano. Por hora, a gente vai focar na leitura. Bom, pessoal, vamos lá, né? Segunda-feira, a gente tem o Imperador com a Rainha de Ouros. Então, o que é que isso quer dizer para o dia? O Imperador, ele vai falar sempre sobre a manutenção daquilo que a gente tem. Então, vai ser um dia que você vai iniciar o mês, possivelmente quem já recebeu o salário fazendo pagamentos, quem ainda não recebeu segurando a onda para poder não criar mais dívidas, né? O cartão já virou, então esperando o dia 5 para poder receber dinheiro. E o Imperador ele fala muito sobre isso, sobre manter. Vai ser um dia de você também conquistar e tentar administrar bem aquilo que você tem, beleza? No mental, isso fala um pouco de rigidez. Então, talvez você inicie a semana com a dificuldade de pensar diferente. Você vai ter a tendência a pensar da mesma forma que você já pensa, a manter tudo igual, porque, como eu disse, Imperador é manutenção do poder. A manifestação na realidade é, portanto, a Rainha de Ouro. E a Rainha de Ouro ela é muito boa em
gerir os negócios, gerir aquilo que tem, gerir a matéria. Ela é uma pessoa muito boa em ajudar, mas só até onde ela pode, beleza? Então a segunda-feira basicamente vai ser um dia de organização daquilo que a gente tem. Então nada mais diferente do que uma segunda-feira normal, a vida começando, a gente tendo que ir para o trabalho, a gente tendo que fazer nossas coisas do dia a dia, só que vai ser necessário se concentrar mais naquilo que a gente quer e naquilo que a gente busca, focando também muito naquilo que a gente tem. É isso que o imperador está nos dizendo, trazendo junto com a rainha de ouro. Para terça-feira, porém, a gente tem o pendurado com o 7 de copas. E para o início de mês não é muito legal, porque o pendurado geralmente ele tende a pensar no passado ou a achar que aquela situação ali que ele está vivendo, difícil, é algo que precisa ser vivido. Aqui fala também sobre sentimentos ilusórios. O pendurado, ele fala um pouco de sofrimento, sofrimento pessoal. Você está preso a sofrimento pessoal, você está preso ao passado, você está preso a vícios, a formas de pensar que só te atrapalham ou te prendem numa situação que precisa ser mudada. Fala também sobre limitação pessoal, você está se limitando. Junto com o 7 de copas, vem reforçar que você está focando a sua mente, seu sentimento, em situações que não são reais, elas são ilusórias. Então, na terça-feira, um exercício legal para você é pensar: eu estou me auto-sabotando baseado em quê? Eu estou me atrapalhando ou me colocando em determinadas situações baseado em quê? Qual é a base mental e sentimental disso? Ela é real? Ela não é? Quando você olhar a fundo, você vai ver que não é real, que é algo que é passageiro, algo que você criou da sua cabeça. Porque tanto o pendurado quanto o 7 de copas, eles tendem a nos fazer pensar e criar razões para algo que não existe. Então, cuidado na terça-feira, cuidado com o pensamento, cuidado para não amanhecer alimentando pensamentos e sentimentos que não vão te levar a um bom lugar. Tenta sempre negar, tenta sempre desmentir isso que você está pensando. Se você está com um pensamento de autodestruição, por que você está pensando isso? Se você está se auto-sabotando, por que você está se auto-sabotando? Se tem situações que estão te dizendo que você merece estar numa situação de culpa, de conflito, de controle, por que é que você está pensando isso? O que é que está alimentando essa visão em você? Desminta, porque terça-feira vai ser um dia que vai ser muito desafiador para você. Seguindo nesse caminho, a gente tem na quarta-feira a temperança, junto com o 6 de ouros. A temperança, ela vai falar um pouco sobre movimentos lentos. Então, assim, eu vejo aqui que para algumas pessoas o equilíbrio financeiro está difícil, está demorando. Talvez você esteja com dívidas, talvez você esteja com dificuldades financeiras por conta do início do ano. A gente tem aí final de ano, a gente tem aí férias, a gente teve carnaval, a gente teve diversos momentos que nos forçou a consumir mais. E o que acontece? Às vezes o dinheiro aperta. Por que você está falando de dinheiro? Porque saiu o 6 de ouros. E o 6 de ouro ele fala basicamente de equilíbrio material. Pode não ser apenas dinheiro, pode ser um trabalho, pode ser um projeto, pode ser algo que você está realizando que está precisando de um equilíbrio. E a temperança vem dizer que você precisa ter paciência, você precisa ter calma, você precisa pensar bem naquilo que você tem que fazer, colocar no papel o que é urgente para você organizar, o que não é. O 6 de ouro, inclusive, vem falar sobre organização. Organização financeira, organização material, aquilo que está muito bagunçado, que fugiu do controle ou a escassez, ela está começando a ficar mais organizada. Então, é preciso ter calma, é preciso também segurar a onda no gasto, é preciso segurar a onda nos desejos, porque você pode estar ali querendo viver loucamente, né? E não é um bom momento para isso. Levando em consideração a segunda e a terça-feira,
já são momentos que indicam um pouco de aperto. Então, tenha calma, tenha paciência e tenha também sabedoria ao gerir os seus bens. E como nem tudo é tempestade, depois da tempestade vem sempre a bonança, nós temos aqui a roda da fortuna com o 10 de ouros. O que a roda da fortuna está falando? Na quinta-feira, né, a gente tem 1, 2, 3, 4, no dia 4, né, a gente tem uma reviravolta material. O 10, vamos começar com o 10 de ouros. O 10 de ouros fala sobre o ápice, né, aquele momento em que a gente consegue, enfim, atingir o nosso desejo material. Então, se você está dentro de algum projeto, se você está esperando alguma novidade, é nesse dia que possivelmente ela chegará. E a roda da fortuna, ela está falando da roda da vida, do destino, né? Quando a gente tem os altos e os baixos. Veja que é 10, 10. 10 da roda da fortuna, 10 de ouros. Elas duas juntas vão dizer que vai haver uma reviravolta, talvez se a tua vida estiver muito difícil, as coisas vão melhorar nesse dia, você talvez tenha uma surpresa, alguém te chame para um trabalho, se você já entregou currículo, claro. Você está esperando alguma resposta, essa resposta pode vir na quinta-feira, você pode receber alguma renda extra, algo que apareça na sua vida, alguma resposta, né, para algo que você está precisando muito, possivelmente venha na quinta-feira. A quinta-feira vai ser um dia muito positivo. Não à toa a gente já vem de segunda, terça, quarta com um pouco de dificuldade. Olha que legal, quinta-feira ela já vai vir com mais tranquilidade. A gente tem no dia 5 o hierofante, ou sacerdote, o papa, com o ás de paus. O ás de paus aqui, ele está nada mais, nada menos do que potencializando o significado da carta do hierofante, que vem falar de organização, vem falar de aprendizado, vem falar de sabedoria. Então, possivelmente, você na sexta-feira vai estar mais tranquila ou tranquilo para poder organizar a sua vida, vai ter um momento mais de tranquilidade para poder olhar as coisas que você tem e precisa de uma atenção maior. Aqui fala também com ás de paus sobre o conhecimento e o controle sobre o ambiente que você vive. Então vai ser um dia que você vai estar com a sabedoria mais aguçada, a relação também espiritual mais aguçada. Contudo, o que é interessante do sacerdote, do hierofante, né, é o metodismo, né? O excesso de ser muito metódico, que pode ser bom, mas também pode ser ruim. Porque a pessoa metódica, ela se agarra a dogmas, ela se agarra a padrões que podem ser muito inflexíveis e não te ajudam a desenvolver aquilo que você quer, não te ajudam a achar novos caminhos. Então é preciso que você tenha a sabedoria, mas que você não se feche em ideias retrógradas. Então a sexta-feira vai ser um dia de transformação para você. Vai ser um dia muito bom para estudo, um dia muito bom para fazer novos planos, fazer novos projetos. As coisas vão estar um pouco mais calmas e organizadas e você vai conseguir, enfim, colocar os seus planos no papel. Mas olha, não é para deixar para depois. Na sexta-feira, pega, faz seu orçamento doméstico, faz seus planos para o futuro, vê aquilo que você quer fazer no restante do mês. Beleza? Que vai estar muito positivo. Para o sábado, porém, a gente tem aqui a morte com o 6 de copas. E o que essas duas cartas elas vão indicar para a gente? A morte, ela fala sobre cortes. Não é a morte em si, você não vai morrer. Fique tranquila, fique tranquilo. A morte está falando sobre uma passagem, uma transmutação, uma transformação. E aqui, possivelmente, para algumas pessoas pode indicar término de uma relação que já está defasada. E quando eu falo término, eu não estou falando necessariamente de um relacionamento amoroso. Pode ser uma amizade, pode ser um trabalho, pode ser uma relação de parceria, pode ser um desentendimento familiar. Então, aqui está falando de cortes, de coisas que fazem com que você não evolua. Veja só, a gente já vem de uma sexta-feira que vai te trazer um lapso de sabedoria, um momento de organização,
E pode ser que nessa organização você se dê conta de que há coisas que você precisa cortar da sua vida. Só que o que, que acontece? Na morte, esse corte não é um corte de coração, não é um corte amadurecido, mas um corte que vem pela dor. Você chega um momento assim que não dá mais. Mas o problema é que o 6 de copas vai indicar que vai ser muito difícil para você se desvincular disso que vai ser cortado, porque as memórias do passado, a nostalgia, aquela memória triste, aquela coisa assim de que, poxa, talvez eu não viva bem, talvez eu não consiga seguir em frente, vai estar te atormentando. Então vai ser um dia muito pesado. Para esse dia, eu indico que você faça meditações, que você procure sair para algum lugar divertido, encontre com pessoas que você gosta, faça programas que te deixem feliz, porque vai ser um dia muito difícil, certo? O sábado vai ter essa dificuldade. Outra coisa, você pode apelar para banhos de energizantes, né? Banho de folhas que tenham energia, como manjericão, alecrim, aroeira e outros que possam trazer um pouco mais de alegria. Banho de folha de girassol, flor de girassol, até a semente do girassol. Então é interessante que você faça coisas que te elevem, que elevem o seu sentimento e que não te deixem cair numa melancolia muito grande. Então preste atenção. O sábado vai ser um dia um pouco tenso para você. Então, se você acordar e já se deparar com situações difíceis, lembra, Rafael já leu lá que e possivelmente isso aconteceria. Enfrenta o que você tiver de enfrentar e não deixa de se divertir e de curtir a sua vida. Porque a morte, ela vem para nos dizer que a vida continua. Para fechar a semana, a gente chega no domingo com a estrela e o 5 de ouro. O que acontece? A estrela é uma carta extremamente positiva. E ela vem falar sobre uma renovação. Então a dor vai vir no sábado, mas no domingo você vai estar um pouco melhor. Só que a renovação da estrela, ela é uma renovação um pouco sem sentido, sem foco. Por que isso? A gente passou por uma perda, a gente passou por uma dificuldade, e quando a gente vem um pouco mais tentando se reestruturar, a gente não tem bases suficientes para isso. Então a gente se apega a qualquer coisa. Contudo, ela vem com 5 de ouros. Então ainda você não vai ter base material para se jogar na comemoração, na felicidade completa. Talvez venha esse sentimento de alívio, esse sentimento de tranquilidade. Você precisa ter fé em você, ter fé nos seus processos. Mas lembre que ainda não há bases materiais para que você entre no estado de euforia e taque o foda-se para tudo. Por que eu estou falando isso? Pode acontecer de você chegar no, digamos, um exemplo. No sábado você termina um relacionamento. Chega no domingo, você quer sair transando, beijando na boca, se acabando. Não faça isso. Não entre nesse movimento oposto logo de euforia, porque você não tem bases materiais para isso. Você pode ficar muito mais triste depois, ter uma ressaca moral na outra semana, algo que te deixe mal e que te faça regredir. Aproveite esse momento, de novo, para meditar. Se você for uma pessoa religiosa, reze, ore, peça auxílio às suas divindades. Tá entendendo? Faça alimentações boas. Tenha momentos com você. Beleza? Não gaste dinheiro. Não vá para reggae. Porque a semana toda, materialmente, ela já mostra que vai ser difícil, ela não vai ser fácil. Ainda há coisas para se reestruturar de março, de fevereiro. Então, veja que essa semana ela vai ter altos e baixos emocionais. Mas a questão financeira ainda vai estar um pouco sensível. Então, não caia na besteira de tacar o foda-se e curtir a vida doidada. Beleza? Bom, o nosso obstáculo essa semana vai ser o Sol com o Pajem de Paus. O Sol é uma carta tão positiva, mas o que acontece do obstáculo? Não tem tanta base para desenvolver aquilo que a gente quer. O obstáculo do Sol é talvez a gente não enxergar as dificuldades. Talvez nos momentos de bonança, nos momentos de sucesso, a gente não consegue enxergar que existem dificuldades pequenas ali que precisam ser organizadas. E o Pajem de Paus, ele vem mostrar que são coisas iniciais, são coisas que vão surgir no início desse mês, vão surgir nessa primeira semana. Então essa primeira semana, ela vai pedir muita sabedoria, muita atenção e que você esteja atenta e atento a tudo que você está
passando a todo o panorama geral que você tem na sua vida. Beleza? Reitero, não se joga nas emoções, não se joga naquilo que você está sentindo, pondera antes de tomar qualquer atitude, porque o obstáculo para essa semana é justamente a gente tropeçar naquilo que a gente não está vendo. A bênção, por sua vez, é o julgamento com o 2 de paus. E quais são as bênçãos dessas duas cartas? O julgamento, ele vai te falar de uma mudança. Essa semana vai ser de mudança. Lembre, finalzinho de março agora, a gente teve o início do ano novo, né, que é o ano novo astrológico, começando com o signo de Áries, e a gente está passando por transformações. E o ano está realmente começando agora. As transformações estão vindo, positivas, coisas que estão vindo para você, que independem de sua ação e que vão pesar as suas atitudes, e você vai precisar ter sabedoria para observar o que precisa ser mudado e como precisa ser mudado. O 2 de paus, por sua vez, mostra que isso vai ser testado com situações externas. Algumas dificuldades que não dependem de você. Pode ser coisas climáticas, pode ser atrapalhação de outras pessoas, pode ser questões de infraestrutura, pode ser questões de grana. São situações que vão vir para você como teste. Então a bênção é justamente isso. Abraça o que está te trazendo de bom, abraça o ensinamento e não se perde nos seus próprios devaneios. Não se perde no de fora. Porque é preciso que a gente olhe para dentro para achar a voz da nossa própria sabedoria. E para finalizar, a gente tem um conselho para a semana, que é o diabo com o 4 de ouros. Porque é interessante, porque o diabo ele fala assim: acredite em você, seja egoísta, pense no seu lado, não aceite conselho de terceiro, não aceite que os outros digam o que você tem que fazer. E o 4 de ouros ele fala assim: guarde, acumule, se proteja, proteja os seus bens. Então observe que essas duas cartas elas conversam muito. Como é que elas conversam? Pense no seu lado. Se chegar alguém precisando de um empréstimo, de alguma coisa, veja suas condições. Você não vai tirar uma tampa de uma panela sua para cobrir outra, de outra pessoa. Não tem condições? Ô, pessoa querida, eu não posso. Ah, eu quero comprar alguma coisa muito legal para mim. Não tem condições? Não dá. Ah, eu tenho condições de me apertar um pouquinho e fazer algo bom para mim, no spa, ou fazer um tratamento de pele, algo que me deixe melhor. Faça, mas dentro de suas condições. Então, pense no seu lado. Acumule para você. Guarde para você. Aproveite a sua vida. Beleza? Essa semana é o início, mas aproveite com responsabilidade. Então, o chamado para essa semana, que é o conselho, que é a parte mais importante de toda a leitura de tarô, é: pense em você, não deixe de viver a sua vida, mas haja com cautela e sabedoria. Por que eu estou falando isso? Se você se desembestar, você pode entrar no buraco financeiro, no buraco material, emocional ou até mental. Se você se enrijecer e não viver a vida, pensar demais nos outros, você vai estar se negligenciando. Então essa semana pede que você pense apenas no seu lado. E aqui eu não estou falando pensar no seu lado para passar por cima dos outros, mas é pensar no seu lado apesar dos outros. Porque os outros virão e não vão pensar no seu lado, você precisa pensar. E se você pensar no lado dos outros, quem é que vai pensar no seu? Certo? Então, para essa semana, pense no seu lado, se organize. Lembre que o mês está apenas começando o ano também, que você tem 12 meses de possibilidades para organizar a sua vida e conquistar tudo aquilo que você quer. Bom, eu agradeço a sua atenção. Se você veio até aqui, se é a sua primeira vez nesse canal, eu peço que curta, né? Se você quiser, ativa o sininho aqui para receber mais leituras. Toda semana a gente vai estar vindo com essas leituras e outros estudos com relação a tarô, não só tarô, como banho de folhas, tinturas, outros processos de cura, né? Astrologia e muita coisa legal, né? Então não deixa de curtir, não deixa de seguir o canal, não deixa de ativar o sininho para receber as notificações. Se isso fez sentido, se entrou no seu coração, manda para outras pessoas que você gosta, para que elas vejam também como é que vai ser a semana. Se não fez sentido, joga para o universo. Alguém vai receber.
Se você quer algo que faça, que seja uma leitura específica sua, aí você entra em contato, ok? @Página de Ouro, @Damiana Tarot, e nós vamos estar de braços abertos esperando você para fazer uma leitura de tarô para lhe ajudar a organizar a sua vida, porque sozinho a gente pode, em conjunto a gente pode muito mais. Agradeço, tenha uma ótima semana, uma semana abençoada, que Deus e que a luz divina esteja sempre nos orientando e abençoando.